finalmente, a lenda espreita surgiu. Scooper Gaban, um pirata da antiga geração que, junto com Gold Roger, contemplaram o One Piece e carrega com ele os segredos sobre o século perdido. E ainda tem o potencial para elevar os poderes dos Chapéus de Palha. Quais revelações esse infame pirata esconde? Vem comigo que eu te conto tudo isso agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e vamos analisar o capítulo 1139 de One Piece. Um capítulo bem curto, mas que tem bastante informação nas entrelinhas. E eu vou trazer todas elas para você. E vamos colocar uma meta de like nesse vídeo. Me ajuda aí com 100 likes nesse vídeo. A inscrição, você vai até o final dele. E se você gostar, aí eu peço a sua inscrição. Agora, vamos falar dos planos do Gaban para o Luffy. O título do capítulo é Devorador de Montanhas e eu acho que o Oda é muito sacana. Ele não escolheu esse título à toa. Temos a continuação da história de capa sobre a peregrinação da Yamato, volume 25. Os dois rebeldes foram capturados. Duas figuras sombrias são trazidas diante de Wushu. Ele está sacando a sua katana para poder puni-los. Parece que são Uchi e Pejuane, porque ambas as figuras têm chifres e se parecem com eles. Eu acho que os dois estão sendo punidos porque não querem reconhecer o Wushu como um novo líder dos Piratas das Feras, mas Yamato vai salvá-los no último instante. E eu espero que o Oda use essa história de capa para nos contar mais sobre os Oni, já que Yamato foi chamada de Princesa Oni pelo Kaido. Mas, dando início ao capítulo, ele começa com o Luffy e o seu grupo no castelo Aurushi. Eles continuam procurando a chave para libertar o Lock, mas eles não conseguem encontrar nada, pois o castelo é muito grande. Os guardas não têm ideia de onde encontrar as chaves. Quem deve saber aonde ela está é o ancião Jaru ou algum outro ancião, mas não há a possibilidade dele contar aonde a chave está, já que libertar o Lock é considerado um grande crime. Então, a Nami descobre a sala do trono e entra nela. Eles notam que há um buraco no teto, então vê um enorme círculo mágico no chão. O Luffy pergunta o que é isso. A Nami diz que parece ser um círculo mágico que tem em alguns livros de um certo tipo de ritual em alguns países que eles podem invocar demônios ou algo assim. Road questiona por que tem algo assim na Câmara Real, já que é assustador. O Luffy fala que eu acho que eu já vi algo assim em algum lugar recentemente. Até onde eu me lembro, a primeira vez que vimos a tentativa de invocação foi na ilha Namakura, na terra da pobreza Hararetânia, ao tentar invocar o diabo para poder realizar o desejo de vingança, e acharam que o Brook era o próprio diabo. Eles falharam, eles só não sabem disso, e até essa parte achamos que era algo cômico colocado pelo Oda, mas depois tivemos o próprio Saturno chegando na ilha Egghead, através do círculo mágico, e agora Shanrock e Gunko, o que me leva a crer que isso é algo recorrente usado pelo governo mundial, que tem lá as suas limitações. Uma condição que pelo menos deve ter é de que o usuário deve pelo menos uma vez ter ido no lugar. E a outra é ser usuário de Akuma no Mi. O que me faz chegar a esse tipo de especulação é que temos uma parte dos textos Halley que diz que o deus da floresta domou os demônios. Eu acho que Imusama, em algum tempo no século perdido, dominou essa tecnologia ou magia e agora controla eles. De repente, uma voz o chamou. Luffy do Chapéu de Palha. O Luffy responde o quê? O Road, se cagando de medo, pergunta quem é. É você, demônio? A Nami diz que demônios não existem. O Road fala, então poderiam ser os espíritos dos mortos? A voz grita para o Luffy dizendo que eu sempre quis conhecê-lo e pede para eles se acalmarem, mas o Road está morrendo de medo e começa a fugir com medo de serem possuídos. Então, um machado enorme voa em direção ao Road, que mal consegue se desviar. Então, o Luffy e o Zoro saltam das mãos do Road e o Luffy estica o braço para poder segurar a Nami, para que ela não caia. Depois disso, o Luffy passa a Nami para o Zoro e o homem misterioso do último capítulo finalmente aparece sentado no trono. Road reconhece o homem que jogou o machado como Yasan e pergunta por que ele está ali. Temos uma breve caixa de apresentação. Habitante humano de Elbaf, ex-pirata Yasan. Ele diz algo bem importante que eu quero abordar no final do vídeo. Yasan diz que sentiu
um haki anormal vindo do castelo mais cedo. Mas agora o dono do haki não está mais lá. Mas em vez disso, ele encontrou o Chapéu de Palha. Ele diz que ouviu os rumores do Luffy do Chapéu de Palha, já que eles dizem que o Luffy derrotou o Kaido. Isso fez ele querer viajar para Wano novamente depois de todos esses anos. Yasan é claramente Scopergaban, dos piratas Roger. Yasan tem o mesmo cabelo longo e usa os mesmos óculos de sol do flashback do Oden, mas agora ele tem uma barba grande e longa com trança, e uma cicatriz na testa que tem um formato semelhante a uma chama. Ele também usa camisa e short havaianos. Road explica que Yasan é o marido da Ripley e pai do Colon. Nami tem a mesma dúvida que a gente e pergunta como isso foi possível. Yasan desce do trono e fala com eles. E o Yasan faz uma pose similar ao do Kozuki Oden e diz: amor é liberdade, e historicamente existem muitas raças mestiças, como os bucaneiros, os Dossudadas e a tribo do pescoço longo e os Watan. É bem difícil para essas pessoas híbridas sobreviverem, mas não importa a era, sempre haverá mentes flexíveis. Finalmente esse cara apareceu, a fandom já está aguardando ele já faz muito tempo. Quando o Luffy chegou preso em Udon, teve uma silhueta dentro da caverna e boa parte da fandom achou que era o Gaban, mas quem era no final era o Kawamatsu. Depois foi quando o Kaido cravou uma espada no Kinemon e teve uma silhueta no final do capítulo que iria ajudar ele e os bainhas vermelhas, mas alguns acharam que era o Enel ou o Scopergaban, mas no final foi a Hiyori dando uma ajuda com os primeiros socorros. E por último, no arco de Egghead, quando o Vegapunk liga para alguém e pede ajuda, e a galera dizia que quem era? Era o Gaban de novo. Também, mas não foi. E foi, no final de tudo, a astúcia. E agora, essa galera já pode dormir em paz, já que ele apareceu. Eu vou ser honesto, a minha aposta era que era o Chique e o Leão Dourado. Mas agora eu quero saber qual é o mistério dessas raças sobre os bucaneiros e os Dossudadas. A do pescoço longo, pelo que eu me lembro, tem na tripulação da Big Mom. A Charlotte Amand foi a que ganhou mais destaque. E os Otans já tivemos um apresentado que foi na tripulação do Fox. Isso é a mistura do gigante com um tritão. Mas o Zoro diz ao velho: você parece saber muito, então quem é você? E a Sam: eu sou um missionário do amor. E o Luffy diz: deve ser assim que o Sanji vai ficar quando ficar mais velho. De qualquer forma, velho, nós estamos procurando a chave para as correntes do Loki. O Road fala que você não deve sair falando isso. O Luffy então diz para ele então esquecer isso. E o Yasan fala: então aquele Loki interessante, eu amo problemas causados por outras pessoas. Você sabe que tipo de homem o Loki é? O que você fará se o pior cenário acontecer? E o Luffy diz: eu vou bater nele e prendê-lo de novo. E o Yasan responde: antes do Shanks ou Ruivo capturá-lo, ninguém foi capaz de parar o Loki. Você nem sabe que tipo de poder ele tem ou a extensão do dano que ele pode causar. Ei, espere! Quando ele percebe, o Luffy e o Zoro se viraram e ignoraram o Yasan, dizendo que a sua conversa está ficando muito longa. A Nami diz que o Yasan está tentando avisá-los e que eles devem prestar atenção. O Road pede desculpas ao Yasan, o Yasan fica chocado inicialmente, mas sorri lembrando do seu tempo com Gold Roger e Rayleigh. Então começa um pequeno flashback sobre os três, com Rayleigh e o Gaban avisando ao Roger sobre algum perigo, mas o Gold Roger ignorando o perigo totalmente. O Yasan já está no presente e pede ao Road para poder empurrar o trono. A cena muda para a festa na vila com o Oimo falando com o Sop e os outros sobre o Yasan. Oimo diz que entre os piratas Roger há 2 membros da tripulação que são excepcionalmente mais fortes que os outros. O Sop diz que há outro além do Rayleigh. O Oimo diz que sim. Essa pessoa uma vez levou o Roger para um tratamento em um hospital no meio das montanhas. Infelizmente, o hospital estava cercado por piratas inimigos, mas esse homem sozinho derrotou centenas de inimigos com apenas 2 machados. Após a batalha, não sobrou uma única árvore naquela montanha, o que lhe rendeu um apelido de Devorador de Montanhas, Yamagurai. E eu achando que esse apelido era porque ele engravidou a Ripley. E de volta ao Castelo Aurushi,
para a incrível página dupla do final do capítulo, Hold carrega o Luffy e os outros em suas mãos, enquanto ele desce por uma passagem secreta sobre o trono. As escadas levam à sala do tesouro secreto. A Nami fica feliz com a descoberta e o Road pergunta como o Sr. Yasan conhece esse lugar secreto. Yasan diz que exploração é um hobby que ele tem, e com essa fala ele me levou mais uma vez para a 5ª série, mas o grupo chega à sala do tesouro, mas todos os tesouros da sala foram saqueados e os baús estão vazios. Apenas uma chave aparece no centro da sala. A Nami, na mesma hora, ficou furiosa. E o Yasan fala, opa, não me culpe. É um castelo vazio, afinal de contas, era o esperado que ele já tivesse sido invadido por alguns ladrões depois de todo esse tempo. Mas ele pediu para eles olharem no altar na frente deles e finalmente eles encontraram a chave. O Luffy rapidamente dá um grito, a chave! E o Yasan diz sim, é algo que nem os ladrões queriam. Mas antes que o Luffy possa pegar a chave, o Yasan pula perto dela e então ele começa a tirar o seu manto e o chapéu casa. E o Yasan diz, em outras palavras, a libertação do Lock é algo que nem os ladrões desejariam. Em paralelo, aparece novamente a festa na vila. Oimo e Kashi terminam de contar a história sobre o homem dos piratas Roger. E o Oimo fala, aquele homem mora aqui em Elbaf há mais de 20 anos. O bando todo fica surpreso com a revelação e Oimo e Kashi dizem, ele é uma figura lendária no mesmo nível de Roger e Rayleigh. O capítulo termina com o Yasan, que é Scoper-Gaban, segurando a chave e pronto para enfrentar o Luffy. E o Scoper-Gaban pergunta, então você seria capaz de pegar essa chave? O Luffy surpreso diz, hã? E em um paralelo, Oimo e Kashi dizem, o braço esquerdo do rei dos piratas. E terminamos o capítulo com o Scoper-Gaban desafiando o Luffy dizendo, venha pegar de mim se você acha que consegue. Fim do capítulo e pausa na próxima semana. E esse capítulo terminou com bastante coisa pra gente teorizar. Uma coisa que eu fiquei pensando é que nesse desafio que o Gaban propôs para o Luffy, que no primeiro momento podemos assimilar com uma disputa de poder, um embate de soco, mas levando em consideração a idade de Scoper-Gaban, não acho que ele teria resistência para enfrentar um Yonkou durante muito tempo. O que me leva a crer é que Gaban vai fazer um teste para avaliar os seus níveis de haki, de observação, armamento e do rei, começando com algum pique-esconde com o Luffy. Você se lembra que lá na parte anterior do vídeo eu disse que era para vocês guardarem essa informação, que o Gaban sentiu um haki anormal vindo do castelo mais cedo, e no capítulo anterior o Shanrock falou com a Gunko de ocultar a sua presença. Eu creio que o Luffy vai aprender a usar uma nova forma de haki e aprender a ocultar a sua presença ou a sua intenção durante a batalha. Lembrem, quando ele estava treinando com o Rayleigh por um certo momento, ele pôde sentir que o tipo de emoção que o Ray estava sentindo após o Luffy derrubar a sua comida. Uma nova técnica dessa vai ser fundamental para camuflar o seu próximo ataque. Por isso, eu acho que o Gaban vai iniciar um pega-pega ou um pique-esconde com ele. Mas agora, será que o Gaban é o homem da cicatriz de queimadura? Uma coisa que complica isso é que nós temos dois personagens em Elbaf com cicatriz de queimadura, mas não tira o fato do Kid ter ido ver ou o Gaban ou o Jaguar de Sal. Mas uma coisa que eu acho que pode ter deixado a dúvida é se eles têm o Poneglyph em si. Eu acho que não, porque na saída de Wano, o Kid disse que iria atrás do homem que tem informações sobre o Poneglyph. É bem diferente disso tudo. E eu acho que a relação entre o Kid e o Sal pode ter iniciado no Salt Blue, local de nascimento deles. E a ponte entre eles pode ter sido o mercado negro que nós vimos no arco de Punk Hazard, já que Killer e Kid são afiliados no submundo. Provavelmente o Sal e o Gaban também pertencem a essa afiliação. E já que o Sal está em Elbaf desde a destruição de Ohara há 22 anos atrás e o Gaban após os Piratas Rosas se separarem, mas eu acho que ele tem apenas a pista do local aonde essa pedra está guardada. Se não fosse isso, hoje eu não vejo motivos para o Shanks não ter todas as peças para ir atrás do tesouro One Piece, caso o Poneglyph estivesse em Elbaf.